Meu nome é Mário Sá, eu sou casado com a Elisa, pai de 5 filhos, 2 netos, 2 noras, um futuro genro, vivendo um dia de cada vez como filho amado de Deus. Nós somos muito gratos a Deus por Ele ter escolhido a nossa Montserrat como pioneira no Brasil, na parceria com a Christian Hall e a Grace School. E aqui neste vídeo eu quero deixar um diálogo, uma relação, né, entre a filosofia grega clássica e os primórdios do cristianismo, destacando a importância do Império Romano para isso. E quando se fala em filosofia grega clássica, eu já de imediato vou na figura de Sócrates. E já diretamente me dirigindo a uma pergunta. Por que ele foi o filósofo mais conhecido da história antiga? O que ele fez de tão importante? O que vai lhe dar destaque para que até hoje Sócrates seja tão procurado, investigado? É que, na verdade, Sócrates foi o primeiro filósofo a se dedicar a estudar o homem. Porque a chamada filosofia pré-socrática, ela estudava o universo, a origem das coisas, né, etc. Né? E Sócrates vai se dedicar à filosofia para levantar as questões da moral e da ética. Este filósofo nasceu em Atenas, 469 a.C., foi condenado à morte em 399 a.C. Filho de família muito simples, seus pais eram artesãos. A máxima, conheça-te a ti mesmo, é o questionamento que, sem dúvida alguma, provocará as maiores respostas humanas. Segundo ele, a sua missão era incitar os homens a se preocupar, antes de tudo, com os interesses da própria alma, procurando adquirir a sabedoria e a virtude. Para alcançar esse objetivo, ele criou um método que ficou conhecido como método socrático. É um método de análise crítica e, acima de tudo, um método filosófico, pedagógico e psicológico, que ficou conhecido como maêutica. Na maêutica, nós temos 2 processos que funcionam harmonicamente. A ironia, que não tem a finalidade de desprezar os valores mais altos, mas provar a sua autenticidade. Quando se finge de ignorante, Sócrates tem em mente discernir aptidões. Os diálogos sempre levantam uma questão. Servem para pôr o interrogado no caminho da sua própria pesquisa, para que ele mesmo encontre a solução. Então, a maêutica é, ao mesmo tempo, a pergunta para que o interrogado chegue à sua própria resposta. Maieuta
em grego, maiêutica em grego, tem uma relação com a obstetrícia. Sócrates, então, ele cria esse método a partir da profissão da sua mãe, a Fenareta, que era parteira. E a função da parteira é ajudar a mulher a dar à luz. E ele dizia que a função do mestre é ajudar o discípulo a encontrar a luz. Não é o mestre que dá a luz, segundo ele. Para Sócrates, a felicidade não consiste em algo exterior ou meramente passageiro. A felicidade não está em obter riquezas, bens, prazeres, honras, não? Mas na honestidade e na prática da virtude. Então, à medida em que o mundo continuava, Sócrates ele vai encontrar em um dos seus discípulos que tinha uma grande dificuldade de entendimento. Se tratava do Glaucon, que dizem que era irmão de sangue do Platão. E o Glaucon ele não conseguia entender os diálogos e os questionamentos socráticos. E aí vai acontecer algo muito particular no processo de educação. Ele se preocupa com um seu único aluno. Isso é interessante quando eu fiz a minha graduação e a gente observa nos graduandos, né? Porque a nossa cabeça ela sempre faz uma relação com o presente. Se o teu filho está mal na escola, o professor ele vai responder questões em aula, mas se ele continuar não entendendo, ele vai falar com você até você colocar uma professora particular para atender, porque os demais colegas da classe estão atendendo. E não foi o caso de Sócrates. Sócrates vai pensar uma aula para um único aluno. E isso é muito original. Chama muita atenção do graduando, como eu falei. E é aí, então, que Sócrates se encontra com Glauco na praça e ele vai proferir um discurso que ficou muito conhecido como mito da caverna. Então, nós temos aí um desenho, né? Como se fosse a caverna. E como Sócrates falava em diálogos, ele vai fazer questionamentos ao Glaucon, né? Até que o Glaucon vai chegar a essa exposição, certo? A caverna, diz ele, é o nosso mundo, é o mundo que vivemos, certo? Os prisioneiros somos nós. As correntes que nos aprisionam são as ideologias, preconceitos, as dificuldades que nós temos de chegar à luz. Todas as sombras que nos alienam com sofismas. As sombras que são projetadas no fundo da caverna, por uma fogueira que tem atrás de um muro. Estas sombras, elas representam a verdadeira prisão, ilusão. Elas nos levam a uma confusão com a realidade. Porque a caverna, ali os senhores estão vendo, né? Os prisioneiros acorrentados, o muro, atrás do muro tem as pessoas com cartazes de figuras, essas figuras são projetadas no fundo da caverna e atrás dessas pessoas tem uma fogueira, né? E é com a luz dessa fogueira que essas figuras se projetam. Né? A ideia de algum prisioneiro se incompatibilizar, indignar, né,
chegar a querer a libertação é a própria indignação que Platão mais tarde vai falar. Certo? A fogueira é a falsa luz que muitas vezes nós tomamos como verdadeira. O prisioneiro, ele, com o tempo e com a indignação, ele começa a pensar no seu processo de libertação. Ele vai criar um instrumento, vai conseguir quebrar, serrar as correntes, vai se libertar e ele terá que ultrapassar o muro, escalar aquele muro mais alto. Este muro representa as barreiras, todas as dificuldades que nós teremos para encontrar a luz do conhecimento. Após escalar o muro, ultrapassar as pessoas que representam a sociedade, passar pela fogueira e subir até a saída da caverna, quando ele sai da caverna, os seus olhos estão ofuscados pelo tempo que ele esteve nas trevas. Os olhos ofuscados representam a dificuldade de assimilação da nova realidade. A sua mente está confusa. Após algum tempo, ele então tem a contemplação do sol, que seria a luz. Esse era o objetivo. Né? E para Sócrates seria a luz verdadeira, para Sócrates. Para nós não. O processo entre a escalada, sair do fundo da caverna até a saída da caverna, esse processo com muita dificuldade, na Grécia é chamado de paideia, que é todo o esforço para o processo de aprendizagem dos meninos gregos. O aprender, ele tem esforço, e eles chamavam de paideia. A aletheia é quando o prisioneiro, chegando à saída da caverna, encontrando a luz, a aletheia significa a transmutação da alma após a aquisição do conhecimento. É a ação como resultado da decisão de ter saído. E aí o prisioneiro vai se encontrar diante de uma nova realidade e o seu ímpeto será voltar para contar para os seus amigos que ficaram acorrentados. Mas ele imagina que terá grandes dificuldades de aceitação quando ele falar da nova dificuldade, inclusive ele teme agressão e ameaça a morte, porque o que ele vai contar, eles não irão acreditar. Então ele pensa em retornar à caverna para fazer o processo de libertação. Mas ele também imagina o processo depois de uma nova realidade voltar às trevas. O prisioneiro se dá conta que é muito mais difícil, muito mais complexo quando tu chega à luz e voltar às trevas. E este, então, é o mundo da caverna. Eu gostaria de questionar e me questionando, porque durante muitos anos eu estive na caverna, saí da caverna, pensando que tinha encontrado a luz e, na verdade, estava dentro de outra caverna, e saindo de outra caverna, e voltando à caverna,
né? Até encontrar a luz verdadeira. Porque o mundo em que vivemos, esse mundo da ilusão, das sombras, este mundo diz muitas coisas, e eu também ouvi essas coisas. Olha, tem vários caminhos para chegar a Deus. Não. Depois de encontrar a luz verdadeira, nós nos damos conta que só temos um caminho para chegar à luz verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além deste caminho, não existe outro para chegar à luz verdadeira. Então, eu pergunto, como você está na saída da caverna? Como você está hoje? Isso aconteceu comigo somente com 67 anos, quase 30 anos de exercício como professor na academia, quase 20 anos como professor de ensino fundamental e médio técnico. Eu levei muito tempo para abrir meu coração para a verdadeira luz. Então eu quero lhe dizer que é impossível estarmos expostos à verdadeira luz e não enxergarmos os nossos erros, os nossos pecados. Muitas vezes nos encontramos perdidos, não somente quando estamos fora da caverna. Também nos perdemos, às vezes, até como igreja. Onde você está nesse tempo? Onde? Em Lucas 11, versículo 35, nós encontramos o seguinte: tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Encontrei em Romanos uma reflexão espetacular. Romanos capítulo 11, versículo 2. Tenha cuidado para que a luz que está em você... Desculpa, houve um erro aí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Muito lindo. Quando eu li: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Olha só. Muito interessante. Nós, aí então, vamos encontrar na vida de Sócrates o enfrentamento de grandes dificuldades pelos seus posicionamentos. Ele tem posicionamentos muito contrários aos sofistas, e isto começa a incomodar a sociedade grega, que é baseada na retórica, na argumentação para chegar ao convencimento, o próprio direito grego. Sócrates, então, ele é condenado, ele é acusado, é julgado e é condenado. E o que vão encontrar para condená-lo é exatamente a corrupção da mente jovem grega e o anúncio de um Deus falso. Porque Sócrates estava dizendo que a verdade só podia ser uma e a criação do mundo só podia ser através de um Deus. Então ali tem um desenho
após a sua condenação à morte, né? No dia em que ele vai morrer, antes da sua morte, ele vai proferir um discurso sobre a imortalidade da alma. Procurem esse discurso e vejam que ele é inovador na época. Então, ali tem uma figura que... Esse é um quadro que foi pintado por Davi, e o Davi, então, coloca ali representações, né? No chão tem a corrente, ao lado, né, que se liberta, a corrente caída. Ao lado ali tem pergaminhos que representam o conhecimento que Sócrates passara. Davi explica que esses pergaminhos não representam a escrita, porque Sócrates nada escreveu. Tem a representação daquele homem aos pés da cama de Sócrates como sendo Platão, mas na realidade Platão é o único discípulo que não se encontra. Na morte do mestre ele não foi. Na época, o condenado à morte, ele deveria se matar, né, diante do poder. E era o condenado que escolhia a forma de morrer, e Sócrates, então, escolhe a morte por cicuta. É um coquetel de uma planta altamente tóxica que paralisa o sistema nervoso central. Sócrates, então, recebe a taça, ele profere o último discurso e vai morrer. Certo? Após a morte de Sócrates, o seu principal discípulo, que é Platão, já vamos falar dele, né? Platão ele fica uma espécie de desesperado. Ele sai de Atenas e vai viajar para o mundo, né? Platão, já que estamos falando dele, diferentemente de Sócrates, é filho de família que tem uma hereditariedade com a nobreza, pelo lado da sua mãe, né? Mais abastado. O Platão é apelido, o nome dele é Aristóteles, e ele é chamado de Platão devido aos ombros largos, né? Ele praticava o esporte do cavalo, né? E Platão, ele vai nascer em 428 a.C., lá em Atenas mesmo, vai morrer em 348 a.C. E Platão vai estar com Sócrates por mais ou menos 9 anos e meio, né? E toda a sua obra, né, Platão escreveu os ensinamentos do mestre e tentou fazer um resgate do pensamento socrático, né? Platão vai se dedicar à filosofia para estudar política. Na verdade, ele vai escrever 35 diálogos, né? Nessa saída, por quase 9 anos também que Platão vai viajar, em um determinado lugar ele é reduzido a escravo. Um porto, me parece, perto de Siracusa. Ele é reduzido a escravo, ele não tem documentação, ele está na corrente e, a certa altura, um rico comerciante chamado Anicieres vai entrar para a história, porque o Anicieres pergunta para ele: tu não és Platão, o poeta, o filósofo? E Platão vai responder: sim, sou, mas estou desprovido da minha nacionalidade. O Anicieres, então, compra Platão, coloca num barco e remete de volta para Atenas. E chegando em Atenas, Platão resolve construir a sua escola, né? E com um investimento, empréstimo de amigos, é comprado um terreno no horto do rei Academos, né? E em 386, então, é inaugurada a escola de Platão, que ele coloca academia, né? É uma escola de filosofia. Essa escola, a academia, ela foi considerada
né, o marco mais importante da história da ciência. E Platão, tal como Sócrates, vai aprofundar as ideias e vai, então, escrever sobre o mundo das ideias inatas, como ele vai dizer. Porque para ele aprender é recordar. Nós já nascemos com algumas ideias. Na verdade, está aí nascendo o que nós chamamos de apriorismo, né? Já que as ideias são inatas. E essa doutrina das ideias, ela tem dois mundos para Platão. O inteligível, que é o mundo da alma, e o sensível, que é o mundo do corpo. Tal como Sócrates, Platão defende a virtude principal como o conhecimento. E este conhecimento, ele vai orientar, este conhecimento vai proporcionar as outras virtudes. A justiça, né, a sabedoria, a fortaleza, que tanto Platão vai falar depois na Sociedade da República, através dos guerreiros, né, e a temperança. Tá? Por isso que, para Platão, é mais feliz um justo no meio dos sofrimentos do que um injusto no mar de delícias. Certo? Ele defende que nós temos 3 tipos de males, né? Os males contra a alma, os males contra o corpo e os males contra o patrimônio. E Platão vai dizer que os males contra o corpo e o patrimônio são recuperáveis, mas os males contra a alma são irrecuperáveis. Por isso que ele diz que é mais feliz o justo no meio dos sofrimentos do que um injusto no mar de delícias. Então, Platão, na sua escola, ele coloca ali uma forma de exercício para chegar ao pensamento, exercício lógico. E ali, então, para ingressar na filosofia platônica, dizem que tinha que cumprir 2 anos de matemática, logo depois tinha discussões com o mestre, se fosse considerado apto, ele passava para mais 2 anos de aritmética. E depois desses 2 anos tinha discussões com os mestres sobre matemática e aritmética. Se fosse considerado apto, ingressava para mais 2 anos de geometria, que na época era chamada ciência da arte real. Olha só. 6 anos. E depois, então, desses 2 anos de geometria, tinha as grandes discussões que duravam mais ou menos uma semana, né? Se esse candidato fosse apto, ele ingressava na academia para a filosofia. Senão ele permanecia nesse processo de raciocínio lógico. A obra mais importante de Platão, baseada em Sócrates, sem dúvida nenhuma, foi a República, né? A República. Na República, Platão pretendia descrever uma cidade ideal, né? E como impedir de essa cidade chegar à decadência moral e à própria tirania. Certo? Porque essa cidade ideal, o objetivo dela era chegar à cidadania plena. Que o homem fosse um cidadão de fato, na realidade. Para isso, Platão, então, preconizava que nessa sociedade os filhos deveriam ser retirados dos pais criados pelo Estado e para o Estado. Certo? Estava aí. Para Platão, existia 3 tipos de caráter
que vão moldar as almas, né? O concupiscível, que é o mundo dos desejos e das paixões, que Platão dizia que estava localizado no abdômen, né? O irascível, baseado nos impulsos de ira, na cólera, na agressividade, na força, muito comum entre os guerreiros, os soldados, que se localizava no coração, no sentimento. E o caráter racional, onde se encontrava o predomínio absoluto da razão, certo? Que se localizava na mente, na cabeça, e estava relacionado com os filósofos, pensadores, legisladores e governantes. Esta obra, A República, Platão vai levar mais de 35 anos escrevendo. Então, quando lendo esse diálogo, a gente chega da metade para o fim, a gente vê que Platão já é outra pessoa, ele começa a pensar diferente. Essa obra, A República, foi considerada a primeira grande utopia política do Ocidente. E aí, então, depois da República, Platão vai escrever a sua última obra, chamada As Leis, onde ele explica e justifica o seu retorno às ideias antigas, porque ele vai dizer que nessa época não tem mais condições de no mundo existir a República. Na verdade, ele não chega a completar a obra, ele vai morrer antes. A morte de Platão foi uma morte natural, ele morre com 80 anos, praticamente dormindo, né? Então, o mundo das ideias de Platão, só para complementar, é onde se encontra as essências das coisas, os conceitos, né? Isso é o inteligível. O sensível é a realidade do cotidiano, certo? Que é acessado por meio da nossa experiência. Então, esta realidade, diz Platão, é completamente ilusória, enganosa, inferior. Ele nos leva ao erro, né? E essa realidade é causada pelas aparências das coisas do mundo, porque as aparências não são essências. Então, aí a gente vê o idealismo presente nos aspectos metafísicos e epistemológicos, certo? Nas obras platônicas. E um outro texto importante que eu chamo a atenção é aquele que é chamado de Apologia de Sócrates, porque como Platão não está presente na morte, o Platão escreve a Apologia baseado no que o Fédon escrevera, porque o Fédon vai descrever todo o processo da morte de Sócrates, certo? Então, Platão, assim como ele vai ter com Sócrates por muitos anos, né? Platão também vai receber um aluno que será considerado principal, um aluno muito importante, certo? Que é o Aristóteles, né? O Aristóteles, ele nasce em 384 a.C. e ele vai morrer em 322. O Aristóteles não é da Grécia, ele é da Macedônia. Ele, lá com 16 anos, Platão ingressara nos estudos da medicina, porque o Nicômaco, que era seu pai, era médico, né? E então ele tinha a possibilidade de estudar medicina só quem tinha alguém, né, relacionado com essa profissão. E então o Aristóteles inicia se dedica a esse estudo, mas no ano seguinte o seu pai morre, possivelmente do coração, porque foi uma morte repentina. E Aristóteles, então, foi retirado dos estudos da medicina. E aí ele vem para Atenas. Aristóteles ingressa num curso da sofística, não se dá bem,
e ele então vai procurar a academia. Lá na academia ele quer ingressar na academia. O reitor, lá, o Platão, não está, ele está viajando. Ele é informado dos 6 anos, né? E Aristóteles vai dizer: eu não quero fazer os 6 anos, eu quero fazer as provas todas. Eu imagino que deve ter debochado dele, porque vem um menino de 18 anos e um pouquinho, dizendo que quer fazer as discussões de matemática, aritmética e geometria. Mas, então, resolvem fazer as discussões e ele é considerado apto. Quando Platão chega na academia, vai retirar Aristóteles da academia, não aceita. Marca um tempo para Aristóteles retornar e vai dizer que ele fará as discussões com Aristóteles. Aristóteles voltará, ao contrário do pensamento do mestre, e aí o mestre vai ficar plasmado, apavorado. O Platão vai dizer: ele discutiu todas as coisas. Então, o Aristóteles, ele entra na academia como uma espécie assim de um fenômeno. E já de imediato ele começa a estudar a filosofia platônica e vai, em praça pública, negar a sociedade da República. Ele passa a negar. Então, aí, a academia está sofrendo os primeiros grandes questionamentos, está surgindo uma nova linha de pensamento dentro da academia, certo? Mais tarde, Aristóteles será professor na academia, será mestre na academia. E após a morte de Platão, Aristóteles tem certeza que ele será o reitor da academia, né? Mas ele não é aceito pelas suas ideias. Ele vai ficar possivelmente frustrado porque ele sai de Atenas e volta para a Macedônia, né? Lá na Macedônia, então, ele é chamado pelo rei Filipe II para ser preceptor do Alexandre. O Alexandre, ele tem mais ou menos 12 anos, né? E lá, então, na Macedônia, o Aristóteles, a essa altura, já tinha deixado a sua própria escola, que ele mesmo tinha criado, já que ele não pôde ficar na academia. Ele criou a sua escola dentro do Liceu, do templo, né? Inclusive, existem algumas obras dizendo que a sua escola era o Liceu. Eu digo que não. A escola do Platão funcionava no fundo do Liceu, no fundo do templo, era chamado de peripatética, certo? Peripatos quer dizer caminhando entre colunas, certo? E essa escola dedicava-se ao ensino, às discussões de ciências naturais, que foram o objetivo de Aristóteles para ingressar na filosofia, e aqui nós temos algo muito importante para o mundo do conhecimento. Sócrates, que iniciou tudo isso, investigando o próprio homem para se dedicar à ética e à moral, o Platão à política, e Aristóteles chega para se dedicar às ciências naturais. Mas, na verdade, Aristóteles vai investigar muitas outras coisas. Ele será pesquisador e autor de muitas teorias científicas. Então, para Aristóteles, o homem é uma tábula rasa. O homem a educação do homem vem do meio em que ele vive, certo? Então, este conceito diverge da visão a priorista de Platão. E aí, então, está nascendo o chamado empirismo.
socrático. Tá? Desculpa, é empirismo de Aristóteles. Tá? Para Sócrates e Platão, o homem é a razão. Para Aristóteles, o homem é a razão e sentimentos. Isso é uma grande mudança. Por isso aparece ali no quadro esta pintura, né, de Rafael Sanzio, né? Platão apontando para cima, as ideias inatas, o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo. O homem é uma tábula rasa, ele é produto do meio. Tá? A virtude, então, para Aristóteles é diferente da consideração das virtudes de Sócrates e Platão. A virtude para Aristóteles, é o hábito do justo meio. Quando ele é perguntado, ele responde: justo meio é aquele que se encontra entre dois excessos. É o ponto de equilíbrio. Por isso, Aristóteles vai dizer que a virtude é a possibilidade da escolha. E essa escolha vem através da temperança. Vem da palavra tempero, equilíbrio, certo? Virtude essa que nós não encontramos hoje na nossa sociedade. A própria escola, segundo eu penso, ela não estuda essa virtude com seus alunos. As outras, sim, esta não. Parece que há um interesse no desequilíbrio, vamos dizer assim, né? Até mesmo porque quantas profissões sobrevivem dos problemas sociais, né? Isso é um questionamento muito particular, certo? Então, o homem, para Aristóteles, ele se compõe de matéria, que é o corpo, e a forma, que é a alma, certo? A alma não pode pré-existir ao corpo, como dizia Platão, certo? Mas se constitui com o corpo humano a sua unidade substancial, certo? Para Aristóteles. E, finalmente, aparece lá na virtude de Aristóteles a amizade, que para Aristóteles é uma virtude muito importante. Porque a amizade é capaz de proporcionar ao homem uma relação verdadeira com outros homens e com a própria comunidade, né? E é nesse estudo das relações que o Aristóteles é considerado o pai da psicologia, certo? Mais tarde, Hund vai dar um significado à psicologia como ciência, né? Aristóteles, então, foi considerado o grande influenciador da filosofia escolástica e da filosofia moderna, principalmente a partir do século XVI. Tá? Ele também vai defender a democracia, ao contrário de Platão e Sócrates, certo? Finalmente, em Aristóteles, eu queria dizer que ele vai dizer que o conhecimento da verdade, baseado no empirismo, deveria ser aprofundado em dois campos. Primeiro, no intelecto puro, e segundo, nos sentidos do corpo. E aí começa um processo que, penso eu, hoje, Deus já está preparando para a humanidade. Por quê? Porque quando Aristóteles volta para a Macedônia, ele é chamado, como eu já falei, pelo rei Filipe II, né, para ser o preceptor do Alexandre. E então, o que acontece ao longo do tempo? Mais ou menos 8 anos após, o rei Filipe II é assassinado numa guerra, e então Alexandre é chamado para substituir o seu pai no reino, certo?
Eu penso que aí começa uma relação muito forte da influência de novos valores, né, na política, através de Aristóteles, certo? Deus sabe que as vaidades racionais da filosofia grega clássica precisarão ser sacudidas mais tarde. Tá? Está acontecendo nesta época, certo? O que chamamos de silêncio profético de Ananias, aqueles 4 séculos do período interbíblico. E a gente começa a se dar conta que nesse tempo Deus está edificando um caminho que precisa ser construído e trilhado por aquele pequeno grupo cristão que a partir da Palestina possa crescer, não só em número, mas também em conhecimento. Certo? Porque daqui a pouco nós vamos falar no longínquo 52 depois de Cristo. Eu lembro aqui do tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Kairos e Cronos, tempos diferentes. Certo? Então, Alexandre assume o poder do Império em 336 a.C. E como ele for aluno do Aristóteles, né, ele já estava preparado com as ideias do seu mestre, né? Ideias políticas, valores culturais, éticos, estéticos. Né? Alexandre, então, adota princípios inovadores de não oprimir, de buscar a cordialidade, desenvolver a temperança, criar relações locais, adota o casamento, né? Ele permite o funcionamento das religiões, vai adotar uma política de unificação do reino a partir da construção de estradas e, principalmente, Alexandre vai valorizar a língua grega. Na verdade, o que está acontecendo aí? Alexandre está se tornando um dos maiores estrategistas militares do mundo antigo e edificador de um dos maiores impérios da história, que é o Império Romano. Por isso ele fica conhecido como Alexandre Magno, certo? E ele vai proporcionar, a partir daí, a chegada do chamado helenismo, isto é, a expansão da cultura grega. Este fenômeno vai até a Palestina, onde o grego se torna a língua mais falada do mundo na época, como se fosse o inglês hoje. Né? O grego foi tão importante na época que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para este idioma. Aí surgindo Septuaginta. Né? Podemos dizer que o grego se torna a maior marca do início do cristianismo. Está aí uma aproximação, um diálogo, uma relação entre cultura, filosofia grega e a nova religião em ascensão. Está se consolidando o grande Império Romano como unidade política. As novas estradas, elas davam uma praticidade necessária que vai facilitar a divulgação do Evangelho. O helenismo também vai contribuir muito para a fragmentação e um certo enfraquecimento do judaísmo na religião, segundo eu penso. E um certo tempo depois, como bem vai escrever o filósofo francês Garrodi, que eu achei muito interessante, Garrodi vai dizer: o cristianismo traz uma grande discussão e contribuição à filosofia, porque surge, a partir daí, uma nova dimensão no homem,
pessoa humana. Pessoa humana. E alguns alunos na academia achavam que pessoa humana era redundância, mas não é, porque pessoa está relacionado com o espírito, personagem perfeita. Né? Nós temos uma dimensão de semelhança à criação. Uma dimensão. E como humano, Hu, uma expressão oriental, que quer dizer incompleto, revela a nossa incompletude, o pensador. Nós somos um pensador. Na verdade, Deus preparou esse tempo para quê? Para que, depois da primeira pregação de João, os batismos, né? Isso vai acontecer por 26 depois de Cristo, e lá em 52, Paulo estará na praça em Atenas discutindo com os filósofos gregos. Gente, em termos assim de estudo de filosofia, sabe o que é Paulo? Chegar na praça, na Grécia, discutir com os filósofos. Este homem está completamente ungido do Espírito Santo. Meu Deus, discutir com os filósofos. Então, a gente vai observar que Paulo, ele tinha o conhecimento da filosofia clássica. Por isso ele podia discutir. E em plena praça. Ele tinha a coragem do cristão para chegar naquele lugar. Ele vai aproveitar daquela imagem do Deus desconhecido, certo? Para falar sobre a nova fé, a esperança e principalmente da ressurreição. Ele vai falar da fé cristã. Agora uma interrogação do presente. E para nós? O que fazemos hoje, gente? O que buscamos de conhecimento para respondermos os argumentos sofistas dos nossos amigos, familiares, colegas de equipe, chefes de equipe, que muitas vezes nós não queremos discutir no bom sentido da discussão. Pessoas que a gente deixa de convidar para estar com a gente no conhecimento. Paulo fez isso há 2000 anos atrás. Talvez, devido às nossas desculpas, é que Deus colocou Christian Hall no nosso meio. Colocou o Christian Hall no Brasil, para que a gente não dê desculpa de não poder ter acesso ao conhecimento teológico. É um desafio, o nosso. Mas Paulo já vem nos desafiando através desses séculos. E evidentemente que precisa ter coragem, precisa ter conhecimento para discutir, falar em ressurreição, porque ressurreição implica em conversão, implica em salvação, mudança, ressurreição é comunhão, e principalmente ressurreição é passagem, Páscoa é passagem. Eu quero então encerrar as minhas palavras aqui, já que a gente está no advento da Páscoa. Inicialmente eu quero desejar que a maior festa nossa, a maior festa cristã, não seja supervalorizada pelos presentes, chocolates, bacalhaus, vinhos, comilança, que nos distraem do verdadeiro significado. Neste tempo de Páscoa, sabemos que podemos vencer
as barreiras do cotidiano e criar as condições para que a verdadeira luz do Cristo ressuscitado aqueça a nossa alma, o nosso lar e ilumine a nossa existência. Em nome de Christian Hall, Montserrat para o Brasil, uma feliz Páscoa, uma Páscoa cristã para todos nós. Amém.